como fazer para multiplicar o tempo dessas férias e ter aquela sensação assim, uau, foi gostosa, eu consegui aproveitar. São essas dicas que você vai ter aqui com a gente. Vamos lá então. Aqui, pessoal, ó, comigo, aqui na telinha, vira pra lá, vira pra cá, ó, está na minha tela aqui do meu computador aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Todo o nosso conteúdo da Escola de Educação Sistêmica, tudo aquilo que eu falo aqui para vocês, ó, ele vem desse grande cara aqui, ó, Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, o pai das constelações familiares, né? Então, todo o conteúdo que eu passo aqui, ele traz também os ensinamentos da constelação familiar inseridas no contexto escolar, no dia a dia escolar, tá? Depois de Bert Hellinger, então, nós temos a honra aqui, ó, nós honramos a professora Angélica Olvera. A professora Angélica Olvera, do grupo CUDEC, lá do México, é minha professora, da qual é minha orientadora, é ela em qual eu me baseio também para trazer aqui todos os assuntos da educação sistêmica. Um sorriso encantador. E aqui o nosso professor, meu professor Hilário Trigo. Então, essa sequência aqui de professores que eu trago, né, e depois chega até mim e eu repasso, então, eu passo tudo aquilo que eu conheço, eu entrego a vocês para que vocês possam também utilizar em sala de aula. E aí, Bert Hellinger, então, que é o pai das constelações, ele vai trazer muitos ensinamentos aqui para nós. Um deles, que eu adoro, é Como Começa, Perpetua. Como começa, perpetua. Então, esse ensinamento ele é muito válido quando você vai começar qualquer tipo de atividade, né? Você precisa ter em mente isso, que como começa, perpetua. Então, se você percebeu que de repente algo não começou muito bem, você tem uma opção. Sabe qual é a opção? É parar e refazer. Remodelar, replanejar. Então, vamos pegar o exemplo de uma aula, né? Se a gente está dando uma aula e você percebeu que ela não começou muito bem, como começa, perpetua. Então, se você tiver consciência desse ensinamento, você automaticamente já sabe, opa, eu posso estender essa minha aula que eu vi que não começou muito bem e ir até o final tentando fazer ela dar certo. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso, de repente, então, parar a aula, né? Paro a aula e recomeço. Estou dando um exemplo da aula. Então, o exemplo aqui que eu estou dando é sobre o ensinamento de Bert Hellinger, Como Começa, Perpetua. Falando das férias, a mesma coisa. Se nós vamos começar as nossas férias, você vai observar o seguinte, conforme ela começa, perpetua, né? Como começa, perpetua. Esse é o ensinamento de Bert Hellinger. Um dos primeiros ensinamentos. Então, o que é interessante aqui, né? É interessante você observar assim, bom, se como começa, perpetua, eu tenho que começar minhas férias muito bem, né? E nós vamos fazer algo, né? Nós vamos fazer algo que é extremamente importante e que nós estamos acostumados, enquanto professores, a fazer todos os dias. Nós fazemos planejamento, nós pensamos antes de ir para a sala de aula. E quando, porventura, acontece alguma coisa e que a gente não consegue planejar, você fica na sala improvisando. E não sei se você já aconteceu isso com você, provavelmente que sim. Aí nós fazemos o quê, né? Nós ficamos lá tentando improvisar e aquele negócio não vai nem para frente nem para trás. E parece que os alunos estão percebendo que você está meio perdido, né? Então, a sensação que nós temos que as férias passaram muito rápido, ou então a gente já começa a criar um estado assim, ó, é pouco tempo. Isso parece até piada, né? Ontem eu respondi ali na caixinha ali, alguém falando, parece piada até férias, né? É um recesso escolar de fato, né? Então ali, quando nós olhamos para isso, a gente já começa a observar assim, opa, mas se eu já estou com um pensamento que as minhas férias vão parecer uma piada, de tão curtas que são, é um recesso escolar, e ainda assim eu não vou nem planejar essa semana, com certeza você vai voltar para a escola com um monte de sensações que não é a sensação do tipo assim, uau, foi uma semaninha, mas ela foi muito proveitosa, eu carreguei minhas baterias, parece que faz um mês que eu tô aqui longe da escola,
parece que sou uma nova pessoa. Eu, por exemplo, eu consigo ter essa sensação em um dia, por exemplo, se eu pego e vou, um domingo, eu vou pra chácara, adoro ir pra chácara, por exemplo. E aí eu já notei isso em mim, né? Eu fico ali o dia todo lá na chácara, e quando a gente vai pra chácara, você acaba inventando um monte de coisa pra fazer, não é mesmo? Então você não deixa de trabalhar. E aí faço um monte de coisa lá, tenho um cansaço físico, mas quando eu volto para casa, nossa, parece que passou uma semana que eu estava longe de casa, né? Então essa sensação ela é muito gostosa quando nós aprendemos a fazer o caminho que nos recarrega. E esse recesso escolar, ele tem esse objetivo. O objetivo dele é entregar para nós um caminho para nos recarregarmos, recarregar as baterias, descansar um pouco. Então, segue aí, vamos, acompanha, fica aqui comigo, que eu vou dar dicas aqui para você. Talvez algumas você já faça, talvez não. Vai comentando aí comigo então, tá bom? Amanda, boa noite, né? Por isso a observação é importante para redirecionar. Verdade, a Amanda tá dizendo aqui que quando nós estamos, eu gosto muito dessa fala que o professor ele deve ser um observador. O professor que entende o pensamento sistêmico. O que é entender o pensamento sistêmico? É estar presente para esses ensinamentos das constelações familiares, por exemplo, é uma forma. E aí, ele se torna um grande observador, um grande pesquisador, né? E aí, quando nós conseguimos fazer isso, você consegue observar de imediato. Opa, esse negócio não continuou, não deu muita continuidade aqui, não está muito bom. Como começa, perpetua. Eu tenho ensinamento, então eu paro e redireciono, né? Porque às vezes você está errando, digamos assim, o caminho, mas é por uma diferença tão pequenininha que se você redirecionar para cá, pronto, o negócio começa a fluir, né? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos lá, seguindo então aqui, pessoal. Talvez você precise de caneta e papel na mão aí para poder anotar algumas coisas aqui. Vamos lá? Então, aqui essa frase, como eu falei, é do nosso ilustre Bert Hellinger, né? Primeira dica, dica número 1, aí para as nossas férias. Vamos lá. Dica número 1, anota aí. Deixe todas as questões da escola em dia. Então eu peguei aqui, o registro de classe online, né, que é um registro que eu uso, nós usamos o RCO, registro de classe online. Deixe todas as questões, se nós vamos entrar em recesso escolar, não pense assim, vou entrar em recesso escolar, não vou trabalhar. Isso também eu sou a favor, mas você não pode deixar coisas para trás. Então vale a pena, nessa primeira dica que eu estou te dando aqui, vale a pena, por exemplo, se você ainda tem alguma pendência em relação aos registros escolares e tudo mais, consuma, por exemplo, 1 hora. Eu adoro trabalhar com horas concentradas. Deixa eu explicar o que é uma hora concentrada. Eu escolho 1 hora, né? Por exemplo, vou fazer uma atividade das 7 da noite às 8, como agora, estamos fazendo uma live. Então, eu me concentro naquela atividade que eu vou fazer. Eu chamo isso de hora concentrada, né? Então, se eu tenho pendências das questões da escola, por exemplo, então o que eu faço? Eu reservo no meu dia algumas horas que eu separo por blocos, né? E dentro eu trabalho aquela hora concentrada somente em cima disso. Bem questão de produtividade, não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu já fiz muito trabalho de coaching, principalmente de coaching de produtividade de executivos, né? Executivos, professores, enfim. Eu sempre trabalhei essa questão de gestão do tempo e trabalhei também a questão de gestão do tempo e produtividade, né? E essas ferramentas, então, eu utilizo sempre para mim aqui na escola e funciona muito bem. Então, a nossa primeira dica, qual é a primeira dica? Deixe todas as questões da escola em dia. Para que você não precise ficar pensando lá, né? Faltou isso, ainda tenho que registrar. Então, Eli, meu último dia na escola, em aula, é amanhã, né? E aí eu entro no recesso. Então, hoje mesmo, eu separei 2 horas da manhã, não é 2 horas da madrugada, entendeu? 2 horas da minha parte da manhã, eu reservei para que eu pudesse ficar na frente do RCO, preenchendo tudo que precisava lá, fiz aquele pente fino, assim,
aquele pente fino para ter aquela sensação gostosa. Opa, aqui agora já está tudo bem, já completei essa minha etapa aqui, eu não preciso mais ficar pensando nisso. Então, para o meu RCO ficar em dia, amanhã eu preciso só fazer a chamada das aulas que eu vou estar ministrando amanhã. Pronto. Aí eu já sei que lá pode o pedagogo vistar, pode, quando voltar, eu sei que estou começando do zero ali, tá? É uma semaninha, né? Mas eu não preciso olhar para aquilo lá. Então essa é a primeira dica lá, tá? Dica número 1, anotaram aí? Dica número 1, deixe todas as questões da escola em dia. Essa é a minha dica para você entrar aí em férias no recesso escolar muito tranquilo. Vamos aí para a dica número 2. Essa dica aqui, gente, é muito bacana, porque se você não se cuidar, você vai fazer isso. Eu tô falando isso principalmente aqui na região sul, tá frio, né? Então a dica número 2 é: não acabe com as férias dormindo. Tá vendo a mocinha aqui, né? Na cama ali, quentinho, gostosinho. Então por que eu tô dizendo isso aqui? Por que eu deixei essa dica aqui para você? Olha só que interessante. No ano passado, quando teve início a pandemia, minha mãe, antes da pandemia, nós temos uma loja de artigos de festas, decorações de festas, e minha mãe então trabalhava todos os dias, das 9 às 18, né? E aí o que aconteceu? Ela tem mais de 60 anos, é do grupo de risco, começou a ficar em casa devido à pandemia. E aí começou a fazer o quê? Ela levantava tipo 7h30, mais ou menos, 8 horas para poder ir trabalhar. Ela começou a acordar mais tarde, começou a se dar o direito de dormir um pouquinho mais. E também acabava muitas vezes indo dormir mais cedo do que o de costume, né? Devido às atividades estar entrando numa outra rotina. E até que um dia chegou um momento que minha mãe fez um comentário assim, né? Meu Deus, esses dias estão passando muito rápido. A semana tá passando muito rápido. Né? E aí meu pai ele sempre foi muito bom de lógica. Meu pai disse assim, falou só perto de mim, né? Minha mãe ficou com receio que minha mãe ficasse ofendida, né? Então ele falou assim pra mim: olha, tua mãe, ela tá dormindo no mínimo mais 3 horas cada dia, diferente do que ela dormia antes. Então na rotina dela, ela dormia, agora ela tá passando a dormir 3 horas a mais. Ela vai dormir mais cedo e ela levanta mais tarde. E aí rapidamente ele fez uma conta comigo, né? Veja bem, se ela está dormindo 3 horas a mais por dia, 7 dias da semana, isso significa que 21 horas dessa semana ela está dormindo. Ou seja, de fato a semana dela está ficando mais reduzida. Ela está perdendo um dia inteiro dormindo, né? Porque passou a dormir mais. Então, se você concorda com meu pai, deixa eu colocar aqui, ó. Se você concorda com ele lá, e aí foi por isso que eu coloquei essa dica aqui, ó. Não acabe com as suas férias dormindo. Você tem só uma semana, né? Ou você tem 15 dias, ou você tem 30 dias, não importa quanto tempo você tem. Porém, se você decidir assim, ó, eu mereço, eu tô de férias, eu vou ficar na cama por mais tempo, né? Porque afinal de contas eu mereço. E aí vamos pegar aqui que você vai ficar uma horinha só a mais na cama por dia. 1 horinha, 7 dias da semana, 1 vezes 7 vai dar 7 horas que você, das suas férias, que você vai... 7 horas é como se você já estivesse eliminando um dia todo das tuas férias, dormindo, né? Então, eu daria essa dica para você. Eu sempre gostei de viajar nas minhas férias, né? Sempre fui aí visitar algum estado aí do Brasil que não conhecia ainda. Sempre gostei de fazer esse tipo de coisa. E quando a gente chega lá, provavelmente você já passou por essa experiência também, os guias turísticos lá, quando você vai sair conhecer os pontos turísticos guiado, né? Eles sempre falam pra você assim, ó, e vamos acordar cedo, hein, pessoal? Vamos acordar cedo. O passeio vai sair daqui do hotel 6 horas da manhã, por exemplo, né? Eles dizem assim, ó, deixa pra dormir em casa, porque agora você está passeando. E eles têm razão. Você acaba aproveitando o dia todo. Você sai cedo pro passeio, aproveita o dia, tem a sensação que o dia foi gigante, que esticou o dia. Quando chega lá no final do dia, o que acontece lá no final do dia? Aí você tá viajando, né?
Aí o que acontece? Chega no final do dia, você quer aproveitar a noite, você sai para conhecer um outro lugar, um restaurante, as feirinhas, né? Meu Deus, eu adoro aqueles lugares que tem as feirinhas, os shoppings. Adoro ficar passeando por lá e tudo mais. Então você faz o seguinte, você estica a sua manhã e você estica a sua noite. Então o dia de fato fica maior, porque você está, na verdade, sabendo aproveitá-lo. Então a primeira dica para essas férias, deixe o seu RCO, os seus relatórios, os seus planejamentos. Na primeira escola que eu trabalhei como professora, que é a Escola Dom Pedro, que eu trabalhei como professora, eu lembro que eu estranhei muito, porque quando chegava dezembro, né, você já estava pensando no recesso, nas férias, a diretora pedia para você fazer o planejamento do ano seguinte. Então eu já saía, entrava em férias, terminava o ano já com o planejamento do outro ano pronto. Então aquilo, nossa, era uma sensação muito boa, mas no início a gente estranha bastante. Então o segredo está aí. Primeiro, deixe todas as coisas da escola em dia para que você não precise ficar pensando naquilo que você tem que fazer lá durante as suas férias, fazer lá na escola. Então, é a primeira dica. A segunda dica, não acabe com as suas férias dormindo. Ou seja, se você dormir, você tem uma semana de férias, se você dormir 1 hora a mais por dia, cada dia, durante esses 7 dias você vai ter perdido um dia das suas férias. E o nosso objetivo aqui é multiplicar o tempo das nossas férias e não diminuir, certo? Vamos para a terceira dica? Mas antes aí me deixa saber se vocês estão gostando aí das dicas que eu tô dando ou não, tá sendo válido ou não, me conta aí, senão eu já paro aqui. Eu trouxe 29 dicas só aqui, tô na segunda ainda. Me conta aí se vocês estão gostando ou não. Como é que tá sendo aí pra vocês aí essas 2 dicas que eu dei? Se faz sentido aí ou não. Me conta aí. Antes disso, deixa eu contar também pra vocês aqui que essa questão do recesso escolar, ele tem tudo a ver com a lei, a terceira lei sistêmica, que é a lei da troca e a lei do equilíbrio, né? Então, é necessário existir uma troca. E essa troca do nosso trabalho, de tudo aquilo que a gente entrega, ela não é só a troca financeira. Então, é preciso existir essa troca do cansaço que a gente tem para esse descanso. Então, não faz sentido se a lei da troca, né, do equilíbrio, que é a terceira lei, a lei do amor, que Bert Hellinger nos ensina, não faz sentido você ganhar esse recesso como prêmio por tudo aquilo que você já prestou de serviço na escola, de tudo aquilo que você já fez. Não faz sentido você pegar e simplesmente não utilizar, não fazer bom uso disso e reclamar porque as férias são curtas, são pequenas, entende? Porque se a gente ficar só na reclamação, Bert Hellinger também vai dizer, e a professora Angélica Alveira também vai dizer o quê? Que somente um coração agradecido aprende. Somente um coração agradecido, aquele que é grato, aprende. Então nós devemos sempre usar dessa gratidão, que não importa o tempo das férias, do recesso escolar que você vai ter. Se você consegue ser grato por aquilo, aquilo se multiplica na nossa vida. E aqui eu estou mostrando para vocês técnicas de que forma é possível fazer isso acontecer. Então, não acabe com as suas férias dormindo. Vamos ver o que mais temos aqui. Dica número 3. Dica número 3, então agora nós entramos aí com o planejamento. Não deixe para fazer um planejamento das tuas férias, né? Por exemplo, aqui, ó, meu vai terminar aqui amanhã, dia 7, né? Então, eu já tenho todo um programa para fazer aqui, ó, todos esses dias. Porque se eu deixar para fazer isso aqui quinta-feira, que é o primeiro dia, eu perco o meu primeiro dia de férias. Concorda comigo? Então, assim, ó, planejamento se faz antes. Você é professor, você sabe disso, né? Então, ó, minhas férias começam quando? Eu termino minhas aulas amanhã, minhas aulas presenciais dia 7. Então, eu já tenho a atividade que eu vou fazer dia 8, eu já tenho a atividade que eu vou fazer dia 9, eu já tenho a do dia 10, eu já tenho a do dia 11, eu tenho da semana toda. E por isso que eu tenho essa sensação de que, assim, ó, tipo, nossa, minhas férias é muito maior. Eu só me dei conta que minhas férias eram de uma semana
De verdade, eu só me dei conta que minhas férias eram de uma semana ontem, quando alguém escreveu ali na caixinha. Uma semana, né? Uma semana de recesso. Mas é que eu já coloquei tudo dentro desse planejamento, desse meu calendário, do que eu tenho que fazer, que a minha sensação é, meu Deus, se eu vou fazer tudo isso dentro desse período de recesso escolar, tipo, sucesso. Explodiu o fufurômetro pra mim, né? Não tem o fufurômetro lá? Explode aí o meu fufurômetro. Então, passamos aí pela dica número 1. Dica número 1, deixe suas questões da escola tudo certinho, não deixe nada pendente para você ficar tranquilo. A 2, não gaste as suas férias dormindo, né? Então, não faça esse absurdo. Ó, vou dizer isso para você, não faça esse absurdo. Quando eu trabalhava como coach de produtividade, a primeira coisa que eu fazia com o meu cliente, eu dizia para ele, acorde 1 hora mais cedo. E comece a fazer as suas atividades. Acorde 1 hora mais cedo e dentro dessa 1 hora, faça as coisas mais importantes. Batata, isso dá super certo, né? A terceira, então, aqui, terceira dica, está lá, ó. Faça um planejamento dentro do calendário, lá no calendário, faça uma agendinha, faça da forma que você quiser, mas tenha muito bem planejado o que você vai fazer cada coisa, beleza? Você vai ver que isso daqui dá muito certo. E olha lá, faça uma boa lista de desejos. Isso aqui, ela nem é uma dica, ela está aqui dentro do 3, tá? Dentro da dica 3, essa dica 3 é a maior dica que nós vamos ter aqui, que eu vou explorar mais, ó. Faça uma boa lista de desejos. Como assim uma boa lista de desejos, Eli? Comece a marcar, eu coloquei ali blá, 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 blá na listinha, né? Comece a colocar nessa listinha tudo o que você deseja fazer nas suas férias, mas é obviamente dentro daquilo que é real, não é? Ah, eu gostaria de viajar. Minhas férias começam amanhã. Mas eu comprei a viagem, né? Não comprei. Bom, se eu não comprei, não tem como acontecer. Então, faça a sua lista de desejos lá, né? Deixa eu ver, eu, Eli, o que eu quero fazer? Ah, eu vou gravar mais vídeos, eu vou entregar muito mais conteúdos para os meus professores, porque eu fiz uma pesquisa com vários amigos professores meus e eu percebi exatamente o que cada um precisa. Eu quero ver o meu aluno aprendendo, então, eu vou fazer vídeos que ajudem o professor a estar mais entregando mais para o seu aluno e melhor, né? Porque entregar a gente sempre entrega em forma de conteúdo, em forma de presença, mas eu quero ver o meu aluno aprendendo. Então eu vou gravar vídeo para vocês, vou fazer conteúdo para vocês. É isso aí que eu tô programando. Eu faço lá minha listinha, né? Então eu vou colocar lá na minha lista. Tem que cortar o cabelo. Por que tem que cortar o cabelo? Porque minha cabeleireira cortou um pouquinho só mês passado para eu voltar de novo nesse mês. Então tem que cortar o cabelo. Entra na minha listinha. O que mais, né? Claro, a professora fez o quê? Marcou uma reforma dentro de casa, aí tenho pintor toda essa semana aqui dentro de casa, então eu tenho que comprar umas coisas que quero trocar. A gente não faz essas coisas aí, pessoal? Faz, nós fazemos, todo mundo faz. Só que se você não fizer essa listinha bem elaborada, vai passar uma semana, vai passar 2 semanas, inclusive vai passar um mês. E você vai dizer assim, nem pude aproveitar nada. E começa aquela lamúria, aquele monte de reclamação, né? E aí, o dia que você voltar para a escola, no caso lá, passando a segunda, lá na próxima segunda eu volto para a escola, eu volto numa reunião pedagógica e vem a outra reclamação, né? Aí qual é a outra reclamação que a gente faz? Oh, meu Deus do céu. Além de não ter aproveitado, ainda agora caia direto aqui numa reunião pedagógica, nessa chatice, né? E aí, a gente acaba se entregando aí às nossas reclamações, que foi muito curto o nosso tempo. Nem sempre o nosso tempo é curto, às vezes nós não sabemos aproveitá-lo. Fez a listinha? Fiz a listinha. E agora, Eli, o que eu faço? Olha só, distribua em 4 quadrantes. Então eu coloquei aqui 4 quadrantes, né? Necessidades essenciais, olha lá. Então, aquela listinha você vai distribuir aí em 4 quadrantes. Bom, eu tenho necessidades que são essenciais. Eu, Eli, que estou fazendo reforma em casa, tenho necessidades essenciais de entregar o material para o pintor que está aqui, comprar as coisas que eu quero trocar, o suporte da televisão, quero trocar uma cortina, quero fazer isso, fazer aquilo. Entra tudo lá em necessidade. Vou cortar o cabelo, também tem que cortar o cabelo, tem que fazer não sei o quê. Necessidades essenciais. Estava tudo lá naquela lista e agora eu separei ela ali num quadrante. Posso fazer direto nos quadrantes? Ele pode também,
nada impede. Só que, quando você está fazendo uma lista, o que acontece com a sua mente? Isso que é legal, gente, isso que é bacana. Você tem que conversar com pessoas que saibam do funcionamento da tua mente. É exatamente isso. O nosso aluno, muitas vezes, não é que ele não entende o conteúdo, ele não entende como que a mentezinha dele funciona. Então, se nós ajudarmos ele enquanto professor, né? Se a gente conseguir ajudar ele a mostrar qual é o caminho e qual é o caminho certo, vai ter sucesso. Com certeza vai ter sucesso na vida daquela criança. Só que nós imaginamos o quê? Enquanto professores, os pais e todo mundo, a gente pensa que só com o nosso discurso, com a nossa narrativa, o aluno já consegue ir direto para o sucesso e encontrar a fórmula mágica sozinho. Ele não consegue. Então, o que é legal aqui, ó? Por que eu coloquei aqui primeiro? Ó, vamos lá. Então, o que eu coloquei aqui primeiro, ó? Primeiro eu disse para você que você tem que ter o calendário lá das suas férias, né, na dica 3. Quando você tem o calendário, a sua mente vai olhar e vai dizer assim, é só daqui até aqui. Eli, ó, olha ali, olha para você aqui, ó. É daqui até aqui. Acabou. Então, tudo que você tem que fazer, você consegue colocar esse limite de tempo. Fica muito claro para mim de onde até onde que eu vou ter esse tempo aí para as minhas férias. Perfeito. Por que daí, depois que eu vejo isso, eu faço uma lista? Porque essa lista que eu vou fazer, eu deixo a minha mente livre. Entendeu? Minha mente está livre, eu estou escrevendo sem compromisso algum. Eu primeiro criei a consciência de quantos dias que eu vou ter lá, criei a consciência, isso serve para todo mundo, pessoal. Professor, não professor, pai, filho, advogado, médico, para todo mundo serve essa dica aqui, tá? Então, já sabe, né? Tem alguém aí que você conhece, que vai estar entrando em férias. Esse é o tipo de lives que você tem que assistir pro resto da vida. para aprender essas coisas, para pegar essas dicas, né? E também indicar para outras pessoas. Então, quando se faz a listinha, a função da lista, ela tem o seguinte objetivo. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. O tempo todo, ele está comprimindo informações para que ele possa ganhar mais espaço para pensar, porque ele gosta de ser desafiado. Nosso cérebro, nossa mente, gosta de ser desafiado. Então, ele faz o quê? Comprime, ganha mais espaço para poder criar, para poder se desafiar, né? E aí, então, quando você faz a lista, você está descarregando rapidamente. Você está descarregando todas as suas tarefas, tudo aquilo que você quer, você coloca na tua lista de desejo. E você é livre. Então, ele não começa a pensar em estratégias, entende? A sua mente está livre, é o momento que ela está livre, fazendo listinha. Listinha é livre você faz, beleza. Depois que você fez a lista, aí sim, vou para onde? Quadrante aqui, distribuo em 4 quadrantes. No primeiro quadrante, vou fazer um bloco grande daquelas atividades que eu coloquei na listinha, lá nas minhas necessidades essenciais. Aqui no segundo quadrante, eu vou colocar tudo aquilo que eu quero fazer de diversão, que eu quero relaxar, que eu vou... Pode colocar até as horas para dormir aqui, só não durma todo dia, né? Não vai fazer aqueles horários aí de dormir todo dia, até mais tarde aí, como eu já dei a dica antes, tá? No outro quadrante, você precisa ter algo que esteja aqui alimentando o seu intelecto, né? Fazendo você despertar mais conhecimento. Minha sugestão aqui, coloca... Terça-feira à noite, live das 19 com a Eli, porque eu preciso continuar aprendendo e essa mulher ensina de uma forma absurdamente simples e que eu consigo entender e que faz sentido para mim. Então você não precisa pegar um livro para ler. Você pode também fazer isso. Mas para não ocupar tanto tempo assim, você vem para a live. Vem para a live de terça-feira. E aí então, no quarto quadrante, você precisa ver se nas suas listinhas... tem algo lá para as relações com os filhos, relações aí com o esposo, com a esposa, com a família, com amigos. Você tem que cuidar aqui das suas relações, porque afinal de contas, a vida é feita de relacionamentos. Se você colocar atividades dentro desses 4 quadrantes ali, você vai se sentir extremamente realizado nas suas férias. Eu posso garantir isso para você. Por quê? Porque você está dentro do equilíbrio. Lembra que eu falei? Por que existe
o recesso escolar? Porque ela está dentro da terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio e da troca. Então, o equilíbrio ele precisa existir. Normalmente, quando você não olha para isso, você acaba ficando em apenas um dos blocos de atividades ali, ou só dentro das necessidades, ou só dentro da diversão, ou só dentro de relaxar, dormir, como eu disse, né? Ou de repente, não, vou usar só para estudar. Aí você vai só estudar, você só alimenta o intelecto, mas aí nesse alimentar o intelecto, você se cansa, porque você não buscou o equilíbrio. Então, para um bom equilíbrio aqui, você precisa colocar nas suas férias atividades que preencham esses 4 quadrantes. Se você não faz isso, você vai ver que algo pode ficar aí desequilibrado. Muito bem. E depois que eu fiz isso, Eli? Depois que eu fiz isso, você volta aqui na dica 3 no seu calendário e vai distribuir aquelas atividades, então, agora, cronologicamente ali, né, com os horários certinho. Na segunda-feira de manhã eu vou fazer isso, né? Faça alguma coisa para tua casa. Nós gostamos de fazer coisas aí para as nossas casas, para nós mesmos, entendeu? Você precisa ter esse tipo de coisa, porque quando você coloca isso, a gente se sente muito mais completa. É isso aí, pessoal. Fala aí para mim, como foi então aí como foi aí as minhas dicas aí? Deixa eu ver aqui. A Gil disse assim, ó, deixar de lado as redes sociais também ajuda. Gil, vou dizer para você, ajuda. Deixar de lado as redes sociais, ele ajuda você a ter tempo aí, com certeza. Mas é difícil, entendeu? Porque isso já está muito dentro de nós, então, até porque você vai entrar nas redes sociais para poder postar lá a foto de onde você está, vai querer ver o que os outros estão fazendo, nós somos esses seres curiosos, né? Mas uma dica, então, pelo menos para se não deixar as redes sociais, e porque se você deixar a rede social, você vai perder conteúdo meu, né? Ó, não pode deixar, hein? Tem que pelo menos verificar uma vez por dia. Então, o que eu poderia dizer de dica aí para vocês em relação às redes sociais? Você pode desativar as notificações, entendeu? Se você desativar as notificações já ajuda. E aí você coloca lá dentro do calendário, coloca um horáriozinho lá que você vai olhar as redes sociais. Claro que aquele horário que você abre os olhos, né, se agarra o celular e já começa, você já deixa 1 hora aí nas redes sociais enquanto tá deitado na cama. Ai, ai. A Carla tá dizendo aqui, né, de desligar das redes sociais 2 horas antes de dormir. Meu Deus do céu, não sei. Vamos pensar, Carla. Eu não tô podendo. As redes sociais já estão fazendo parte do meu mundo aí todo dia. A Sandra, né, novo modo de pensar as férias. É isso, Sandra, na verdade, é aquela coisa que eu sempre digo, né? Para o professor, o que eu senti? Por que eu comecei a produzir conteúdos para professores aqui nas redes sociais? Porque eu sempre percebi que o professor é aquele que olha para todos os lados, né? Você olha lá para as crianças, para os alunos, se eles aprenderam o conteúdo, se tem alguma coisa atrasada, você quer que eles entreguem, mas ninguém olha para nós, professores. Ninguém dá esse tipo de dica aqui para o professor. Esse tipo de dica dá lá para o empresário, lá não sei para quem, às vezes acaba, né, como eu falei ali dentro das questões de produtividade, gestão do tempo, mas nós, professores, somos aqueles que, primeiro, nós somos grandes influenciadores, né, em sala de aula, então tudo aquilo que nós aprendemos, imagina você contando lá para os seus alunos que tem como eles aproveitarem as férias ao máximo, né? Que você aprendeu essa forma. Imagina as pessoas da sua casa, da sua convivência, quanto eles vão estar mais presentes com você. E é isso que a gente precisa, né? E a gente precisa voltar daqui 1 semana, 15 dias, seja quanto tempo for seu recesso escolar, a gente precisa voltar com aquela sensação assim, foi muito bom. Foi muito bom. E eu usei a metodologia que a Eli falou, eu entendi principalmente você precisa entender o ensinamento sistêmico. Como começa, perpetua, então eu preciso começar minhas férias muito bem, né? Eu preciso começar muito bem. Se não começou bem, o que você faz? Você já dá uma redirecionada para que ela continue bem.
porque se ela não começar bem, né, tudo que começa, da forma que começa, perpetua. Então esse é o primeiro ensinamento sistêmico que você deve levar para suas férias e para a vida, claro, com certeza. E o segundo em relação à troca, ao equilíbrio. Então, somos gratos pela quantidade de recessos que vamos ter, porque é necessário. É necessário por quê? Porque nós entregamos, o professor, ele doa demais, né? Ele doa muito, ele se doa, ele tem muita coisa que ele entrega para o nosso aluno querido, né? O aluno, a escola, a família, nós entregamos muito. Então, aquele momento de recesso, ele é um momento mesmo que é para equilibrar essa troca. Não é muito mais para reequilibrar, para reabastecer. Então, nós precisamos fazer muito bem feito. Lembre-se, acabou a sua busca. Você nem sabia que precisava de alguém que ajudasse você aí a ser um professor muito melhor, no sentido assim, ó, no sentido de ter qualidade de vida, no sentido de estar muito presente para tudo, né? E principalmente poder aí ajudar os nossos alunos e ensiná-los com muito amor e muita gratidão. Então, beijo enorme. Estamos aí encerrando essa nossa live. Eu adorei, foi uma delícia. E você já sabe que é preciso ter troca para equilibrar tudo isso. Então, na nossa troca de hoje, é você ir lá nos comentários na live gravada e deixar lá a sua contribuição, tá bom?